Oi, boa noite. Sejam bem-vindos, vão chegando. Hoje teremos uma conversa boa. Gostaria de saber se o som tá bom, se tá dando para ouvir direitinho. Boa noite, mestre Eva, Ristal Geraldo. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar com a filha dos guardiões, uma pessoa muito interessante para a gente conhecer, tá bom? Para quem está chegando, vão chegando devagar. Meu nome é Liduína Vidal, eu sou escritora e o meu último livro que eu lancei fala dos... é esse aqui. Os Guardiões da Sabedoria. Ele fala das questões indígenas no Ceará e de outras questões que eu ouvi meus pais e meus avós falarem para mim. Na última página tem a explicação de quem são os guardiões. Dá para ver? Pronto. Aqui está os dois senhores de cima, é a minha avó Francisca e o meu avô Antônio. E o de baixo é minha avó Eronília e o meu avô Manuel Nezinho. Esses dois, boa noite, Tanta Serasmo. Esses dois que a gente vai falar hoje são o guardião da natureza, que é o vô Nezinho, e a guardiã da alimentação, que é a avó Eronília. A pessoa que a gente vai convidar para falar, eu tenho assim um amor muito grande por ela. Por isso que ela virou também personagem do livro. Eu vou ler aqui um trecho em que fala dela como personagem, tá certo? Vocês me deem aí um minutinho para eu achar aqui a página, tá certo? A guardiã dos alimentos. Deixa eu ver. Era madrugada ainda e mamãe me acordou. Maria, a nossa Bá, tinha preparado uma cesta com lanches para a nossa viagem. Biso João disse que a viagem demorava umas 4 horas de Pau de Arara. Com certeza iria devagar, porque tinha chovido muito naqueles dias. E o que é Pau de Arara? Bá explicou. Pau de Arara é um caminhão pequeno que tem uma coberta e bancos na sua carroceria. Ele leva as pessoas para as localidades distantes. Tia Teresa entrou na cozinha dizendo que estava chegando a hora de sair. Meu bisavô precisava ficar para resolver umas coisas com o vô Antônio. Mamãe falou que dessa vez ela iria. Pois agora eu vou chamar com todo o amor possível, com toda a honra, a tia Teresa. Vocês vão ver que pessoa é essa. Antes de eu chamá-la, eu vou dizer que ela é filha dos guardiões da natureza e da alimentação. Ela nasceu no dia 13 de junho de 1944. Ela tá chegando, vocês vão ver como ela é linda. Foi professor... Oh, coisa linda do meu amor! Oi, tia, benção, tia! Oh, coisa linda! Cristiane, bota o som para ela falar, tia. É como se a gente estivesse conversando bem pertinho. Tá dando certo? Me ouvir? Deus te abençoe, Deus te proteja. Oh, meu Deus. Tia, eu gosto tanto de tu, tia.
Gente, isso é uma live. Olha a Ruth, cadê a tia? A tia caiu. Peraí, deixa eu chamar de novo. Acho que a internet lá, gente, que tá ruim. Vamos ver se ela consegue voltar. Boa noite, Fafá. Boa noite, Ruth. A tia, acho que a internet de lá não tá ajudando, né? Tia Tereza tá em Itapipoca. Ela mora lá no Cruxati, mas hoje com certeza ela tá na sede, na casa da Vandinha. E eu não. Vocês estão conseguindo vê-la? Me responde aí se ela tá aparecendo para vocês. Pronto. Vou chamar de novo. Oi, Júlia. Deixa a tia chegar. Tia foi professora das classes multissetoriais. Oi, voltou, tia. Tia, a Ruth também está lhe vendo, viu? Tá certo. Já lhe pediu a benção. Deixa abençoe. E agora, vocês estão vendo eu e a tia? Ruth, tu tá vendo? Estamos vendo sua mãe. Só eu. Você não tá vendo ele? ele. Não tá aparecendo a Liduína, tá aparecendo sua mãe. Vale, a Ruth disse que a senhora é as internet da vida. Ai, voltou, pronto. Se eu não aparecer, não tem problema. Pode ouvir só minha voz, não tem problema. A convidada especial é a senhora. E aí, tia, na internet, na live, como é que a senhora está se sentindo? Como é que diz? Famosa. Ai, que linda! Gente, olha aí, vai para a Europa e ainda vai ficar famosa. Tia, a senhora pode começar a falar o que a senhora quiser. Da senhora, do vovô, da vovó, porque a senhora virou personagem do livro. Foi a senhora que nos levou no livro para conhecer a guardiã dos alimentos, que é a mainha, né? A sua mãe, né? A senhora fala agora o que quiser. Bom, primeiro, é assim, é novo para mim, né? Eu tá participando de uma live, mas em falando dos meus pais, principalmente meu pai, é uma pessoa que a melhor pessoa do mundo para mim foi meu pai. Meu pai que me ensinou a vida, me ensinou rezar, me ensinou tudo, tudo, tudo. A ser honesta. Então, minha mãe era mais assim, bichinha também, era mais, não tinha muita letra, aí, mas era maravilhosa também. E realmente, a minha família, vindo dos meus pais, família grande, a gente se tornou professores, os filhos, parte dos filhos, os netos. E você, que além de professora, escritora, isso não é uma maravilha? Isso é a melhor coisa. Você é uma pessoa maravilhosa. Aliás, vocês são pessoas maravilhosas. E, assim, adorei o livro, amei. Já li nem sei quantas vezes, leio, releio. E me acho personagem de verdade dele. Sou personagem. Gosto muito. Muito, muito, muito mesmo. Isso, para mim, é novidade. Tá aqui aparecendo para vocês. Mas, ô Liduína, você é maravilhosa, você é tudo. E meus pais, e meu irmão, é o seu pai também, pessoa maravilhosa. E estamos aqui, Deus quiser, cada dia vencendo mais essa batalha, melhorando, não é? Tia, eu agradeço tanto o seu amor por mim, mas deixa eu dizer, não fique nervosa, a senhora está indo muito bem, já tem um monte de gente dizendo que a senhora é guardiã das memórias, e é mesmo, né? Depois a senhora fala da mamãe, da vovó, né? A guardiã que a vovó
tinha as casas de farinha, né? Eu queria que a senhora falasse depois sobre as casas de farinha, sobre a farinhada, sobre aquela história do vovô, aquela história que o vovô, né? Nos rastros das reis. Mas antes disso, eu queria que a senhora contasse aqui, para todo mundo ficar emocionado, que toda a vida que eu sou professora também, né? Uhum. A sua história como professora, que é linda. É. Eu comecei a ensinar com 15 anos de idade. Eu estudei, fiz a 4ª série, e aí fora, no Icaraí. E hoje, e depois, quando eu terminei a 4ª série, que só tinha naquela época até a 4ª série mesmo, a gente já estava formada, né? Aí eu voltei para a minha localidade, aí comecei a ensinar os filhos dos meus amigos, dos meus vizinhos, comecei a ensinar crianças. E até ficou um certo tempo, fiquei um certo tempo trabalhando, aí houve uma licitação na prefeitura, um negócio lá, uma coisa. A gente foi fazer, eu e a minha irmã Inês, que também foi professora, e a gente nós fizemos lá o teste e passamos. Aí ficamos como professoras da prefeitura, eu e ela. A gente ensinou muito tempo. E quando foi mais tarde, eu inventei de me casar, aí fui morar em São Paulo, deixei de ensinar, e 6 anos depois eu volto para a minha localidade, aí eu novamente fui na prefeitura e arranjei um contrato e fiquei trabalhando na prefeitura até me aposentar. Aí, nesse tempo, nesse período, as coisas melhoraram. Eu fiz faculdade de pedagogia com 63 anos. Tia, só um minuto. Quem foi uma das suas professoras? Da faculdade? Não sei. Da sua vida aí que a senhora disse que... Foi o Pedro Adevíncula Ferreira, o mestre Pedro. Ah, mas importante, né, mãe? Na minha, assim, de alfabetização até a 4ª série. Depois que eu me formei e tudo, antes de eu me formar, Fortaleza, eu estudei um pouco, e a minha última professora mesmo de sala de aula foi a minha filha, Cristiane. Era isso que eu queria ouvir. Pois é. Aí estudei 2 anos com ela para terminar. E aí, pronto, daí para frente eu comecei a minha vida de professora até me aposentar. A minha vida... Sim, fale. Peraí, só um minuto, tia. Cristiane, aparece aí para a gente conhecer a professora da tia Tereza. Vai. Pronto, tá Pronto. aqui a professora da mãe. Né? Às vezes o pessoal diz assim, Cristiane, tu tá velha, porque tu foi professora de fulano. Aí eu assim, rapaz, eu nem sou mais velha do que a minha mãe, eu fui professora dela, me saio bem, né? Muito bem, como sempre. Pois é, eu acho isso tão lindo que a tia Tereza conta. Não é, gente? O pessoal está assistindo, não é bonita essa história? Da mãe que foi ensinada pela filha. Eu acho isso muito lindo. Tia, um dia eu estava lá na Massaranduba e a senhora disse que as escolas hoje não sabem ensinar, não. Eu até concordei com a senhora. Porque não ensina que os meninos não podem tirar os ninhos, que não pode matar as abelhas. Como foi essa história, a senhora lembra? Me lembro. Isso eu falava muito na minha sala de aula. Porque quando eu era menina, quando eu era criança, eu fazia esse tipo de coisa. Porque não tinha quem me ensinasse, não tinha esclarecimento. Mas depois que eu fiquei adulta e comecei a ver que as coisas não eram, que aquilo não era certo, então eu ensinava na minha sala de aula. As crianças não faziam aquilo porque a gente precisava daqueles pássaros, das abelhas, dos besouros, até mesmo das cobras, a gente precisava delas. Então, eu ensinava para meus alunos. Alguns debochavam, mas outros achavam que era normal, que era certo. Mas eu ensinei isso muito, muito, muito para meus alunos. E ainda hoje eu sinto assim
um pouco de arrependimento de eu ter feito aquilo, mas só que eu não tinha nenhum esclarecimento. Ninguém me falava não podia matar um passarinho, não podia tirar um ovinho do passarinho. Ninguém me ensinava isso. Mas quando eu descobri que eu tinha feito errado, aí eu tentei ensinar muita gente. Porque hoje eu acho assim uma coisa ruim quando a pessoa mata um pássaro ou uma caça, um tatu, uma coisa assim, eu me sinto mal. Tia, a senhora começou a trabalhar consciência ambiental sem nem saber, Isso aí, sabia mesmo não. né? Por causa Foi da uma coisa sua assim mesmo. vivência. É uma coisa assim que eu sentia assim aquilo ali. Eu me sentia culpada de eu ter feito tanto aquilo. Aí então comecei a ensinar as crianças, que eu trabalhava com elas, que não fizesse não. Porque ia chegar um tempo que a gente não ia ver mais um pássaro, não tinha mais um sapo, não tinha mais um tatu na natureza. E a natureza ficava muito triste com isso. Eu ensinei isso muito para meus alunos. Mas foi uma coisa de mim mesmo, ninguém me ensinou. Aqui entrou agora uma pessoa que é formadora de uma instituição muito importante. E o que a senhora acabou de falar, eu tenho certeza que ela vai levar para as formações dela, porque a gente precisa ensinar integralmente, né, tia? Não é só aprender a ler e a escrever. Pois é. A Cláudia é uma pessoa famosíssima de São Paulo, tá? Que mandou 1000 corações para a senhora. Tia, me diz uma coisa. E a relação? A senhora disse que o vovô era maravilhoso. Realmente o vovô era uma figura, né? Era tia. Tão calado, tão sábio. Um dia, depois do almoço, eu vi ele sentado no alpendre, lendo a Bíblia para a vovó que não sabia ler. Eu achei aquilo tão lindo. Eu acho. Né? Tia, depois fala agora, se a senhora quiser, claro, do vovô, que é no livro é o Guardião da Natureza, né? Que eu quis homenageá-lo. Tem até o Pega Leve, né, tia? Quem é o Pega Leve, tia? Fala aí para as pessoas. O Pega Leve era um cachorro meu. Cachorro meu. Ele até já morreu, bichinho. Ele era um cachorro maravilhoso, amigo, que gostava, que pastorava a casa. Era um cachorro grande, todo mundo tinha medo dele porque ele era grande. Mas ele era muito dócil e era muito bom. E ele acompanhava o Zé Ivo, que é o meu marido, ele acompanhava ele para todo, porque o Zé Ivo, você sabe que ele cuida de gado, né? Aí ele saía e ele acompanhava ele. E ele dizia assim para mim: você sabe que a gente se trata por amor, né? Amor, esse cachorro, se eu morrer no meio do mato, ele vem dizer aonde é que eu estou. E quando o Pega Leve morreu, foi muito triste para nós. Ele morreu assim, ficou doente e morreu. Não teve como se salvar. Mas era um cachorro meu, muito, muito, eu nunca me esqueci dele, nunca me esqueço. Pois o Pega Leve está na história como o cachorro do guardião, do vovô. Porque eu gostava tanto dele, eu achava ele tão grandão e tão bobão assim. Aquele tamanho dele, se ele fosse raivoso, ele matava as pessoas, mas ele era tão dócil. Eu fiquei apaixonada pelo... Por isso que nesse livro tem as histórias verdadeiras, mas tem muito amor, né? Porque tem o Pega Leve, tem a Esmeralda, que era a cachorra da Vandinha, né? Tem a vovó, tem a senhora, tem o tio Zé, né? Então, aqui vocês dizem que a literatura eterniza as pessoas. Então, vocês já estão eternizados, né? Porque eu tenho tanto carinho por vocês, assim, apesar da gente nem viver grudado, mas eu acho a vida de vocês muito linda, muito assim, né? Pois agora, se a senhora quiser falar, o que a senhora quiser falar sobre o vovô, sobre a vovó, sobre a casa de farinha, fique à vontade.
Lá em casa a gente, também o meu pai era agricultor, né? Como você sabe. Aí desde pequena que eu sempre ajudava em casa, porque naquela época todo mundo ajudava, desde criança e os grandes também. Então eu era a pessoa que comboiava os animais, carregando as mandiocas da capoeira para casa de farinha. Eu era a pessoa que, eu contar essa história aqui, é tão interessante. Naquela época, as águas eram difíceis, muito funda, muito difícil, era em cacimbão, poço, você sabe, né? Aí as águas eram poucas para as farinhadas, que precisa de muito água para farinhada. Então, o que acontecia? As maiores, me desciam para o fundo do poço, dentro de uma lata, de um balde, para me encher lá o balde, para poder elas carregarem a água para lavar a massa da mandioca. E uma certa vez, isso era até de madrugada, eu ia 3 horas da manhã, elas me chamavam e aí me colocavam lá dentro do poço, para me tirar água. E certa vez, elas carregaram toda a água e me deixaram lá dentro do poço e me esqueceram lá. A iluminação era uma lamparina, você sabe o que é lamparina, né? Aquelas de pavio. Sei. Então, e me esqueceram lá. E a água, ela não subia tão rápido, mas ela estava subindo. E eu gritando. Só que a casa era muito grande, como você sabe que aquela nossa casa era muito grande, e a casa de farinha ficava do outro lado do poço. E eu gritava, elas não ouviam. Aí a minha mãe se acordou e ouviu meus gritos. Aí ela correu na casa de farinha e disse: vocês deixaram a Tereza dentro do cacimbão? Aí elas, ai meu Deus do céu, correram, todo mundo correu. Eu já estava com água acima do joelho, no meio da coxa, mais ou menos. Isso aconteceu. Mas era divertido, eu não estava assim apavorada, não. Era divertido, as farinhadas eram divertidas, todo mundo trabalhava, grandes e pequenos, não tinham, todo mundo trabalhava. E era muito tempo, o período era longo, às vezes lá em casa, na casa do meu pai, a gente trabalhava 3 meses seguidos fazendo farinhada, fazendo farinha. E todo mundo trabalhava. Crianças e grandes, né? E nós, os pequenos, era para comboiar, era para tirar água do poço, era para botar a mandioca lá no motor, pro motor. Naquela época não era motor, era roda mesmo, um negócio muito manual mesmo. E a gente trabalhava e era assim, mas era divertido, não senti nenhum, nunca, eu não me esqueci da história, mas também nunca me senti com remorso nem nada, porque as meninas me deixaram lá no cacimbão, não. Enquanto a tia falou aqui, eu vou mostrar aqui no livro a avó Heron, que é no livro é a guardiã dos alimentos. Aqui é a Estrela e a Esmeralda, que eram as cachorras da Vandinha. E aqui, o que as mulheres fazem muito, não é, tia? O que é isso aqui, tia? Raspando mandioca. Não é isso? Raspando mandioca, isso. E é bom, né, tia? A gente conversa. Era assim uma diversão. Naquela época não tinha diversão de nada, lá no interior. A diversão era só trabalhar em farinhada. Via muita gente ajudar, ficava casa de farinha cheia, e a mamãe fazendo aquelas comidas pra gente comer. Era bom demais, muito bom. Hoje não tem mais essas coisas, não. O pessoal não está mais trabalhando na terra, não. São poucas as pessoas que trabalham. Mas meu pai foi um grande homem. Eu vou ler aqui uma parte do livro que a senhora falou. Começa assim. E depois, eu estava curiosa demais. Depois, guardamos a farinha, a goma e o beiju no saco. O beiju seco, ou coisa boa é beiju seco. O beiju seco no surrom e fechamos com cuidado para não estragar com o tempo. Tudo isso é feito com muita gente da família e da comunidade. É um trabalho difícil, mas também é uma festa. Trabalhamos, contamos histórias, cantamos e sorrimos. Unimos o trabalho com a amizade. Assim vamos mantendo nossa tradição. Minha mãe concluiu. Tia Tereza pediu a fala.
a farinha, a goma, o beiju, a carimã fazem parte da alimentação do sertanejo durante o ano inteiro, tendo chuva ou não. Essa tradição vem dos povos que moravam por aqui antes do homem branco invadir nossas terras. Aí a tia Teresa para e a guardiã continua. A guardiã olhou a mata em frente da casa e disse: a natureza é uma mãe. Ela nos dá o cipó que usamos para fazer os cestos e os caçoás, a carnaúba que com as palhas fazemos os surrões, as esteiras e as bolsas, o barro que fazemos as quartinhas, gamelos, potes e os tachos, a cabaça com que fazemos as cuias e as cabaças de bebê, e etc. Aí lá na frente a tia Teresa fala de novo, que a tia Teresa vai com a gente, porque ela conhece a guardiã dos alimentos, que é a avó Eronília. Tia Teresa, e assim, né? É tão lindo ver a senhora falar. Aqui, a Cláudia, lá de São Paulo, está dizendo aqui, a Rita Potiguara, que a filha dela é a menina Maju, essa menina aqui, que quando eu vou para a aldeia, eu fico na casa dela, e a Isabela é muito linda, aí eu homenageei a Maju, é a Isabela. Ela está dizendo que também tirava óleo de passarinhos. Deixa eu te dizer aqui uma coisa que deixa eu procurar aqui, só um minuto, tia. A Cláudia, lá de São Paulo. Caiu minha conexão, perdi uma parte, mas estou aqui pensando como essas histórias lindas de amor do interior do nosso país são histórias que precisam ser contadas por todos os cantos. Por isso que eu trouxe a senhora, porque hoje o povo fala só de modernidade e não conta uma história dessa. Tia, a senhora é tão linda, tia. A senhora fala com vontade, né? E aí, depois que faz a farinhada, guarda nos surrões, aí vai vender na cidade, é, tia? Separa uma parte para o resto do ano, até o período até chegar a outra, né? Aquele que sobra é que os donos, eles iam vender na cidade, que era na Itapipoca, bem naquela época bem distante, porque era tudo em lombo de animal. Aí o meu pai levava aquela parte de farinha para vender. Aí lá ele comprava para nós roupa, calçado, essas coisas assim. Trazia frutas, que naquela época para nós era difícil, não tinha assim como laranja, essas coisas. Hoje não, hoje no interior a gente já tem isso, mas naquela época ainda não. Aí o papai ia vender e o dinheiro lá ele comprava coisa pra gente, roupa pra nós. E quem era as irmãs que queria a roupa mais bonita? Era assim, o papai comprava determinando a idade. Para as meninas mais velhas, ele comprava umas roupinhas melhor, uns tecidos melhor. Comprava tecido para fazer combinação, que naquela época eu usava, né? E uns tecidos para fazer uns vestidos que eram um tecido melhor. Para as menores, ele comprava um tecido mais ralinho. Porque a gente não saía de casa, porque naquela época criança não saía de casa, Liduína. A gente não ia para canto nenhum, né? Não tinha direito de ir para festa, muito dificilmente a gente ia a uma missa. Só se tivesse assim umas missões, quando tinha época de missões, a mamãe levava a gente. Mas a gente não saía, então era assim, o papai sabia direitinho como fazer. Agora, a Inês, a minha irmã Inês, ela sempre queria estar em primeiro lugar. Ela sempre queria. E quando ela casou, que o papai foi fazer essa venda para trazer as coisas para a gente, aí o papai não comprou um corte de tecido para ela. Ai, meu... E ela chorou um dia inteiro, porque o papai não tinha. Deus. Aí o papai foi lá e disse: minha filha, eu não comprei para você, porque eu achei que é obrigação do seu marido agora. Mas não se preocupe, não, que depois, quando eu for de novo, eu compro. Olha. Mas ela também muito inocente, era muito nova, tinha 18 anos, sei lá, achou que ficou de lado, né? Mas, e a tia Luzia também gostava de se arrumar, não era? A Luzia, mas a Luzia era danada, a Luzia era esperta. Ela trabalhava farinhada fora, a Luzia e a Maria, as duas mais velhas, né?
e ganhava aquele dinheiro, elas compravam coisa melhor para elas. E a Luzia era sempre uma bichinha bem que queria. E ela trabalhava, ela criava galinhas separadamente das galinhas da mamãe, para vender os ovos, para comprar as coisas para ela. Era bem danada. Ela era mais. As Ainda outras hoje, não. né, tia? As outras enrolavam, a mamãe botava tudo junto com a mamãe. E ela não, era tudo separado. O que era dela, era dela. Ai, quantos anos a tia Luzia tem, tia? Ela vai fazer 81 agora, acho que em setembro. Ontem eu tive com ela, fui visitar ela, que ela tá morando em Itapipoca, tá agora. Aí eu fui visitar ela, conversei com ela, mas ela me disse, Liduína, eu sou muito valente, se vier ao meu lado, eu dou um amor que bagaça. Valente, Meu... 80, valente que sou. Puxa, Mas quem, hein, tia? a minha mãe. Então, mãe é valente. tia, hoje está muito moda ser feminista, né? Mas quem foi que inaugurou o feminismo em Itapipoca? Eu acho que foi minha mãe, Liduína. Pois conte, tia. Minha mãe era uma mulher empoderada para a época dela, sabe? Ela, se tinha uma festa, assim, festa de igreja, ela ia longe. Tinha umas amigas delas lá e ela se arrumava e ia passar 3, 4 dias nessas festas por lá. E o papai ficava em casa tomando conta de nós. As mais velhas, que já cuidava a Maria, os que já cuidava da gente, né? Mas a mamãe nunca se prendeu por causa de filho, não. Ela nos criava bem, nos dava de mamar e cuidava da alimentação da gente em casa, mas se ela quisesse ir para algum canto, ninguém empatava ela aí, não. Ela ia mesmo. Era Tá vendo? empoderada. Tá vendo? Aí como é que as filhas e as netas vão ser diferentes? Não? Né, Cristiano? Não tá, né? Pra gente ser diferente. Se tá no sangue. Pois né? é. Tá no sangue. Tia, a Lia tá dizendo assim, ó. Já posso dizer que é de família, porque a Lia também não é muito dócil, não, né? A Lia... E as bisnetas também, né? Porque a Lia é bisneta, né? Acho que a internet da tia Tereza... Tia Tereza, caiu um pouquinho, não foi? A Lia tá dizendo que já pode dizer de quem puxou. Que ela é bisneta, né? Mas também não é uma coisa assim... É muito parecida com a vovó. Muito, né? Tia, pois agora, fala daquela história do vovô. Por que ele virou o guarda da natureza? Aquela dele, das reis. O povo entendeu o que é isso. A Cláudia, lá de São Paulo, nunca ouviu falar disso. O papai, ele criava gado. Ele criava. Logo... Você lembra de ajeitar a idade da tia Luzia? Sim, Liduína. Eu vou só te corrigir um negócio aqui. Que eu falei que a Luzia tinha 81, ela tem 91. Vai fazer 91. Meu Deus! E a tia Maria, então, tem 4. Meu Deus do céu. E anda para todo canto. E 81, quem vai fazer esse ano sou eu. E eu vou pro seu aniversário. Venha. Pode Gente, vir. tchau. Tô tendo que ir ali cumprir a minha missão de cada dia. Mas um cheiro aí, Eu amanhã vou. ficar aqui. Dessa vez eu não estou maquiajando, eu vou pro aniversário da tia. Tia, pois fala do papai, do vovô. Sim. Vai lá. Aí ele naquela época, onde mesmo... Ixi, Cristiane, já caiu de novo, Cristiane. Não, caiu não. Ai, não. Na época, ainda tinha muita mata, Liduína. Hoje não tem mais. Hoje é tudo cercado, tudo, cada um tem suas terras cercadas e tudo. Mas naquela época era tudo em solto. Aí o meu pai criava um gado. E ele ia procurar esse gado. E ele sabia quando uma vaca estava perto de dar bezerro.
Ele sabia. Aí ele pegava um de nós, ou qualquer uma pessoa, e ele ia atrás dessa vaca. E sabia que ela tinha dado bezerro no mato. Mas a gente andava tanto, tanto, tanto atrás dessa vaca. Mas ele ia assim, parecia que ele já sabia que aquela vaca estava naquele lugar. Aí ele ia lá, achava a vaca. E a gente trazia, com dificuldade danada, e era rasgando mato mesmo, no meio do mato. E ele trazia. Ele sempre foi uma pessoa que gostou muito, 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 muito. No início ele foi vaqueiro de um irmão dele, que morreu assim precoce. E depois ele foi vaqueiro de outro senhor, de outro homem aí. Mas ele sempre teve a vida dele assim. E como agricultor, acho que não nasceu uma pessoa no mundo para trabalhar que nem o papai. Caprichoso, cuidadoso. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, sabe? Quem fala do Tia, Nezinho, quem conheceu. tia. E aquela história que se tinha uma vaca doente, ele curava de longe. Ah, é. Ele fazia isso também. Ele rezava. Se uma vaca estava com uma ruína, aquele bicho que pega, né? Das moscas. Aí chegava uma pessoa e dizia assim, seu Nezinho, eu tenho uma vaca com a bicheira. Bastava dizer o local onde estava. Em tal parte assim e assim. Aí ele, tudo bem. Aí daqui a 24 horas você vai, ou 2 dias, você vai procurar a vaca que ela está em tal parte. Aí a pessoa ia, o dono ia, e aí a ruína já tinha ficado enxutinha, não tinha criado mais ruína, não tinha mais. Estava tudo bem. Ele rezava de bicho nos animais, e ele rezava também de berruga nas pessoas. Naquela época tinha muita gente que criava umas berrugas assim nas pernas, verruga feia, né? Aí se ele visse uma pessoa com aquelas verrugas lá, ele dizia assim, se você me der uma vaca, eu curo dessas suas verrugas e elas caem. Mas ele dizia brincando, né? Que ele não curava por dinheiro, não. E ele curava e a pessoa ficava boa, Liduína. Era impressionante, impressionante. O papai me contou essa história, né? Pois aqui no livro também, o vovô tá, né, no guardião da natureza, Tá. né? Ele aqui é o guardião da natureza, que ele vai ensinar sobre o mangue, sobre os animais. E eu aprendi essas coisas ouvindo o papai, né? Que a gente ficava conversando, papai era muito caladão, mas quando eu perguntava as coisas, ele ficava contando, né? Então, esse livro é uma homenagem. Eu aprendi a ler muito cedo, a senhora sabe. Mas a primeira pessoa que eu vi lendo na vida foi o meu avô, pai da minha mãe. Eu era pequenininha e ele ficava numa mesa grande, arrodeado de livro. E ele disse assim, ai, já quer tá, menina? Porque eu estava correndo ao redor da mesa dele. Foi a única vez que eu ouvi-o falar. Mas aí ele virou o guardião da história, que fala da invasão do Ceará, dos indígenas, dos povos originários. Inclusive, gente, hoje, dia 1º de abril, é o dia da libertação da escravização dos indígenas. Porque os europeus, eles invadiram e tomaram as terras para escravizar os indígenas. Aí não conseguiram, né, houve um movimento, e aí eles foram trazer os nossos irmãos da África, né? Carliane, ela é indígena do povo Canindé, e a Rita é do povo Potiguara. Elas estão aqui, são minhas amigas, né? Tia, eu gosto tanto de lhe ouvir. Se o Instagram deixasse, a gente ia até meia-noite, mas eu tenho um receio dele derrubar a nossa live. Tá bom. A senhora quer falar da sua amizade com o papai? Que era linda. Era. O João, assim, meu irmão, sei lá, queria tanto bem, tanto bem, tanto bem, que era uma coisa demais. Bom, eu passei uns tempos morando aí com ele, né, em Fortaleza. E ele era bom demais para mim, assim. Ele nunca falou alto, nunca reclamou de nada. Não era assim,